Se você não aguenta mais ficar entrando nos seus relatórios em Power BI só para atualizar as bases de dados, assista esse vídeo até o final. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do Dados de Valor, mais um vídeo de Power BI. E se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Felipe Borges, sou cientista de dados e hoje nós vamos aprender a automatizar a atualização dos dados no seu dashboard. Pois é, se você não aguenta mais ficar entrando no Power BI só para atualizar tabelas novas de vendas, de tráfego no site, de clientes, nós vamos aprender uma forma que você vai importar seus dados apenas uma vez e isso vai se tornar completamente automático. Lembrando que se você quiser fazer o download das bases de dados que nós vamos utilizar nessa aula, é só ir na descrição, tem o link lá, faz o download, faz aqui junto comigo. A melhor forma de aprender é assim, é fazendo na prática. E antes de ir para minha tela, eu peço para que você se inscreva no canal e ative o sininho, para que você não perca aulas e dicas como essa. Beleza? Sem enrolação então, vamos direto para minha tela aqui do Power BI. Bom, estamos aqui na nossa página inicial do Power BI, os nossos dados já estão separados nessa pasta que chama base dados, e aí aqui a gente tem todos os nossos dados que a gente iria usar para criar esse relatório, esse dashboard. Então a gente separa todos os arquivos que a gente vai utilizar, todas as bases de dados, coloca tudo numa mesma pasta para facilitar, para ter tudo ali no mesmo caminho ali dos arquivos, e aí a gente importa tudo isso para o Power BI. Então, normalmente o que a gente faz é vir aqui em obter dados, pasta de trabalho do Excel, a gente acha a nossa pasta, por exemplo, essa daqui, base de dados, que é a que a gente vai usar hoje. Então aqui a gente iria importar para o Power BI arquivo por arquivo. Porém, olha só o que acontece. Nós temos aqui base de clientes, que é uma base única. Base de devoluções também é uma base única e a base de lojas também. E a base de vendas, olha só, ela está separada por meses. Então ela tem o mês de janeiro até o mês de junho. E aí toda vez que virar o mês, a gente vai adicionar uma base nova, que seria a próxima, o mês de julho, por exemplo. Essa base teria que atualizar meus dados, meu dashboard precisaria ser atualizado. Então, quando nós fizermos a importação de dados dessa forma tradicional, trazendo base por base, mesmo que depois a gente junte essas bases de vendas, por exemplo, usando o acrescentar consultas, para deixar todas essas bases que estão separadas por meses numa única base, mesmo assim a gente teria que todo mês jogar a planilha nova de atualização, por exemplo, do mês de julho, importar tudo para o Power Query, fazer tudo novamente o processo. Existe um jeito mais fácil, mais inteligente e que a gente consegue automatizar isso, para que sempre que vem uma planilha nova, por exemplo, do mês de julho, mês de agosto, a gente simplesmente joga essas planilhas aqui e ela automaticamente vai ser puxada para o Power BI e já atualizada. Então, seu dashboard com os dados de venda vão ser atualizados, todos os seus dados dos seus relatórios vão ser atualizados automaticamente, sem você precisar fazer isso manualmente. Então vamos ver aqui como que a gente vai fazer isso, vamos fechar essa tela. Ao invés da gente ir em obter dados em pasta de trabalho, nós vamos vir aqui em mais, selecionar essa opção de pasta, ir em conectar, e aí vai abrir essa tela que é justamente para a gente passar o caminho da nossa pasta, que é onde estão os nossos arquivos. E aqui vai uma observação, se você tiver definido um parâmetro justamente para colocar nesse parâmetro o caminho da sua pasta, a gente já viu como fazer isso e o porquê, como isso salva a nossa vida e economiza muito tempo. E se você não sabe o que eu estou falando, eu vou deixar o link do vídeo aqui no card, vale a pena conferir. Com certeza essa dica dos parâmetros vai ajudar muito na sua jornada como analista de dados. Então, confere lá. Mas de qualquer forma, aqui nós não temos parâmetros para passar, então nós temos a opção de procurar a nossa pasta. Eu viria aqui, navegaria no meu computador até chegar na pasta, mas como eu já estou com a pasta aberta aqui, eu simplesmente vou copiar o caminho dela e colar aqui. Dando o OK, ele vai carregar e abrir essa tela aqui. Veja que essa tela está simplesmente mostrando todos os arquivos que a gente tem naquela pasta, que são os arquivos que a gente vai querer importar para cá para fazer o nosso dashboard. Então a gente tem base clientes, devolução, loja e nossas bases de vendas. Aqui embaixo, ele dá uma opção de combinar. Obviamente, a gente não vai usar essa opção, porque o que ele vai fazer aqui é justamente tentar combinar essas planilhas. E isso não faz sentido nenhum, uma vez que a planilha de lojas, devoluções, não tem nada a ver com a planilha base de vendas. Então, a gente não vai querer essa opção. E como já é de praxe aqui, sempre que a gente importa dados para o Power BI, a gente joga eles antes para o Power Query. Então, vai vir aqui em transformar dados, e aí vai abrir o nosso Power Query com a nossa pasta. Veja que o nome dessa planilha no Power Query que abriu é base de dados, justamente o nome da nossa pasta, e aqui também continua com todos os arquivos que estavam contidos lá. Só que eu quero trazer e juntar tudo numa única planilha, a nossa base vendas. Eu preciso então tirar essa base clientes, essa base devoluções, essa base loja. E para fazer isso, eu vou vir aqui nessa setinha, e aí ele vai ter todas essas opções selecionadas. Eu poderia vir aqui em uma a uma selecionar todas as bases de vendas,
para ele filtrar somente elas que eu quero trazer para cá. Só que esse não é o jeito mais inteligente, porque isso não vai automatizar. Isso simplesmente iria facilitar o trabalho em trazer todas essas bases e já juntar em uma só. Mas a gente, além de fazer isso, vai querer automatizar essa tarefa. A gente vai querer que quando o mês atualizar e a gente jogar uma planilha nova aqui, ele faça esse trabalho sozinho. E se nós deixarmos do jeito que tá, todo mês que a gente jogar uma planilha nova, a gente vai ter que vir aqui e selecionar ela. Não é isso que a gente quer fazer, então vou desfazer essa opção, voltamos aqui com todas as bases de dados. Agora a gente vai vir nessa mesma setinha, ao invés de selecionar manualmente, nós vamos vir em filtros de texto. E aí uma observação importante, para automatizar essa tarefa, você vai precisar que as suas bases elas tenham algum padrão no nome. Por exemplo, aqui todas as bases de vendas começam com base vendas e depois vem alguma coisa. Por exemplo, traço abril, traço fevereiro e aí vem a data. Mas elas começam com base vendas, todas elas. É isso que vai me permitir vir aqui em filtros de texto e selecionar, por exemplo, começa com. Abrindo essa tela de filtrar linhas, eu simplesmente vou colocar o nome do meu arquivo que eu quero trazer. Ele começa com, no nosso caso, base vendas. Então, simplesmente vir aqui, base vendas e dá OK. Agora, eu não estou mais selecionando manualmente. Eu estou fazendo um filtro. Então, toda vez que eu colocar uma planilha aqui, eu não vou ter que selecionar lá, como a gente tinha visto antes, para puxar ela para o nosso Power BI, para o nosso Power Query. Sempre que a gente colocar, então, uma planilha nova, ela automaticamente já vai ser filtrada através disso que a gente acabou de fazer. Para isso, lembrando, ela precisa ter um nome padronizado. Feito isso, nossos dados não estão prontos ainda. Ele está meio esquisito, tem uma coluna escrito content, não tem, tá esquisito isso daqui. E para a gente resolver isso e justamente aparecer os dados que a gente quer, a gente vai vir aqui nessa coluna que chama Content, tem essas duas setinhas, a gente clica aqui e ele vai carregar essa tela de combinar arquivos. Essa tela de combinar arquivos nada mais vai te pedir um arquivo referência, que é justamente para o Power Query entender qual é o padrão do arquivo. Ou seja, ele vai pegar um arquivo de referência para ver o nome das colunas desse arquivo e a ordem das colunas. E ele vai precisar dessas referências justamente para ele entender como que ele vai juntar essas tabelas. Então a gente vai precisar que as nossas planilhas, além de terem um padrão no nome para a gente conseguir fazer o filtro que a gente acabou de ver, elas também vão ter que ter colunas com o mesmo nome, com a mesma disposição, com a mesma ordem e com o mesmo tipo de dado em cada coluna, justamente para ele conseguir fazer essa junção. Se isso não acontecer, vai dar erro. E aí aqui ele pede um arquivo para ele usar isso de padrão, para ele entender qual é o padrão da planilha e dos arquivos que ele vai ter que juntar. Ele sugere o primeiro arquivo. Aqui tanto faz, a gente já sabe que todas as bases que estão aqui, a gente já filtrou e elas seguem o mesmo padrão. Então a gente pode deixar primeiro arquivo, eu por hábito costumo selecionar sempre de fato o primeiro arquivo que a gente tem, que no caso aqui é janeiro. Então a gente seleciona, ele vai abrir aqui e agora ele entendeu já que temos a data de venda, a ordem da compra, ID produto, enfim. Ele conseguiu entender essas colunas e agora ele vai juntar essa base junto com as outras bases que sigam esse mesmo padrão. Ou seja, planilhas que são semelhantes. A gente simplesmente vai vir aqui em OK e aí está aqui, nossa base de dados com todas as linhas, com todas as informações que a gente precisa. E se você reparar aqui do lado, foi gerado umas pastas com uns arquivos aqui que a gente não entende direito. Simplesmente a gente pode ignorar. Isso aqui é basicamente o processo que a gente acabou de fazer de filtragem, juntar. Ele fez, o Power Query gera isso daqui. Mas fica tranquilo que isso aqui não vai para o seu Power BI. Se você inclusive olhar essa tabela que ele criou aqui, ela está justamente em itálico. Está com essa opção de habilitar carga desabilitado. Então ele não vai puxar esse arquivo para o seu Power BI. Ele vai puxar somente a tabela base de dados, que é o que a gente está usando aqui. A gente pode simplesmente minimizar isso aqui e acabou. Selecionamos então base de dados e aí temos a nossa tabela. Nessa tabela, o único tratamento que a gente vai precisar fazer é excluir essa coluna, nome de origem, porque não faz nenhum sentido levar ela simplesmente está mostrando a base de dados que foi puxada cada informação. Então isso não nos interessa. Vamos vir aqui, dar um delete. Então tá tudo certo. Vamos dar uma olhada se ele realmente juntou todas as planilhas que a gente tinha. Lembrando que a gente tinha dados de janeiro a junho. Vamos ver se ele trouxe todos eles. A gente vai vir aqui em carregar mais. Aqui a gente consegue ver que ele tem desde o mês 1, passando pelo mês 2, mês 3, 4, 5 e mês 6. Então sim, ele conseguiu puxar tudo aquilo que a gente filtrou e juntar tudo numa única tabela. Perfeito. Essa tabela segue o nome base de dados justamente porque é o nome da pasta. Mas a gente pode vir aqui e renomear. Então eu vou colocar base vendas. Depois quando a gente importar outras tabelas, essa aqui a gente vai saber do que se trata. Legal. Agora vamos fechar e aplicar para jogar essas atualizações lá para o Power BI, para salvar tudo isso e para a gente poder testar. Dados carregados aqui no Power BI, eu vou voltar lá para o Power Query e agora eu vou adicionar na nossa pasta o dado de julho. Então eu simplesmente vou pegar nossa planilha de fevereiro e vou duplicar ela aqui e alterar de mês 2 para mês 7, para a gente ver se funcionou a nossa atualização automática. Então vamos vir aqui em substituir. Vamos substituir o mês 2 para
para o mês 7. Substituir tudo, pronto, tudo alterado. Agora nós temos datas aqui referente a julho. Vou fechar essa planilha, vou salvar e vou só renomear ela para seguir todo o padrãozinho aqui que a gente tem dos meses, né? Vamos colocar aqui como julho. Pronto, eu simplesmente coloquei essa planilha aqui. Eu não puxei nada para o Power Query nem para o Power BI. Eu vou fechar essa pasta e agora eu vou em atualizar visualização para o nosso Power Query puxar novamente esses arquivos da pasta. Vamos ver se ele puxou também a base de vendas do mês de julho. A gente vai vir aqui, carregar mais. E lembrando que antes vinha do mês 1 ao mês 6. Vamos ver agora se ele puxou o mês 7 também. E tá aqui, mês 7 foi puxado automaticamente. Eu não tive que fazer absolutamente nada. Eu simplesmente coloquei na pasta o arquivo de base de vendas do mês de julho. E sozinho, ele mesmo já trouxe para cá, já fez os tratamentos, que no caso aqui foi só excluir aquela coluna, e já deixou prontinha na mesma tabela. Então, todo mês que a gente tiver uma atualização desses dados, ou seja, for gerada uma nova planilha, agosto, setembro, outubro, é simplesmente a gente pegar esses dados, jogar nessa pasta, que automaticamente o Power Query vai trazer para cá, vai jogar para o Power BI, e aí os seus dashboards, seus gráficos, seus relatórios vão ser todos atualizados, sem você ter que fazer uma nova importação de dados e ter todo aquele trabalho. Relembrando então, a gente precisa ter os nossos arquivos com um padrão no nome para a gente conseguir fazer aquele filtro. Nós precisamos que as colunas desses arquivos sejam iguais e na mesma distribuição, ou seja, elas seguem a mesma ordem com os mesmos nomes. E além disso, a gente precisa também que a aba das planilhas tenham o mesmo nome. O que eu quero dizer com isso? Se a gente abrir qualquer uma dessas planilhas de vendas, nós vamos ver que a aba delas é Plan 1. Todas essas bases de dados, elas têm o mesmo padrão de nome, que é o que a gente está filtrando, as mesmas colunas, tudo certinho. Inclusive, a aba da planilha segue o mesmo nome. Todas elas vão seguir esse padrão. Se nós tivéssemos, por exemplo, dados de base de vendas de janeiro e o nome da aba fosse janeiro e a mesma coisa para fevereiro e assim por diante, não ia dar certo. A gente ia ter que renomear essa aba para algum nome padrão, senão iria dar erro nessa importação. Beleza? Então, nomes padronizados, colunas com o mesmo nome, mesma ordem e abas das planilhas iguais também. Se os dados que você baixar do seu banco de dados ou do seu sistema não vierem padronizados, dependendo da padronização que for necessária fazer, eu acho que vale a pena renomear essas planilhas, renomear essas abas, porque simplesmente fazendo isso e jogando na pasta que estão seus dados, do seu relatório, do seu dashboard, ele já vai atualizar automaticamente. Renomear o nome de uma planilha é muito mais fácil do que você ter que fazer todo o tratamento e puxar todos esses dados novamente. Beleza? Essa foi a dica de hoje. Agora me conta, o que você achou? Gostou? Se gostou, deixa aquele like, ajuda demais no trabalho, você não faz ideia. Aproveita também, faz o download aí das bases de dados para você poder treinar, fazer a mesma coisa que fizemos aqui nessa aula. E se ficar qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu faço questão de te responder. E por fim, mas não menos importante, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber outras aulas e outras dicas como essa. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu e falou!